Oi pessoal, é um prazer estar aqui. Sou o Tiago Neves, sou o CEO do Nexus e nós estamos aqui no Nexus Pod, um ambiente, um espaço para divulgar, para expor, para trazer visibilidade aos membros do Nexus. E nós estamos a começar as primeiras entrevistas, este podcast, com os presidentes do Nexus e membros de alta performance. Hoje estamos aqui com o Fábio. Fábio, é um prazer enorme estar aqui. Eu conheço-te pouco, então eu vou explorar um pouquinho. Vai ser muita coisa, muita informação nova para mim, de surpresa, e que eu vou querer entender um pouquinho. Bem-vindo, Fábio. Eu que agradeço, Thiago, o convite de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha empresa e principalmente falar sobre o Nexus. Então, prazer enorme estar aqui contigo. Maravilha, muito bom. Vamos começar. Você já sabe, já acompanha um pouquinho dos nossos episódios e já sabe, eu sempre quero entender um pouquinho no início quem é o Fábio, por que time torce, por que bicho gosta. Pode falar, que para não ficar só naquela coisa normal, pode falar umas coisas diferentes, aquilo que tu achares curioso. Gosto de cobras. Putz. Uau! Bem, prazer de novo, né? Fábio, eu sou contador, né, de formação, tenho um escritório de contabilidade, mas falando um pouquinho de mim, né, da minha vida, sou casado, sou pai de um filho, Benjamin, da minha enteada, Isabela, que está lá nos Estados Unidos agora, né? Quem sabe depois eu vou falar para ela acompanhar o podcast, Oh, né? que Vai maravilha. ser super legal. E eu sou uma pessoa, assim, super humana, sabe? Eu gosto aqui de estar entre pessoas e interagir, de explorar coisas novas. Sou uma pessoa muito de família, né? Gosto muito de viajar. Quem não gosta, né, Tiago? Esse mundão Essa todo, parte né? todo mundo sabe que eu gosto muito. Né? Que você mesmo fala, né? Que você já viajou aí por aí afora, né? Então, mas eu gosto muito também de ter muitos relacionamentos com a minha família, com meus amigos. Sou uma pessoa que tem muitos amigos. Bem, você perguntou que time torce, ó, não, né? É aquele time que ninguém torce. Qual que é que você acha que é? Aquele que todo mundo odeia. Não, o poucos torcem, eu vou te dizer que é portuguesa, né? Esse é o desculpa. Corinthians, é isso? Corinthians, corintiano, muito bom. Corinthians é odiado por todos, né? Mas eu sou corintiano desde nascença mesmo, né? Inclusive o ano que eu nasci, 1977, foi o ano que o Corinthians saiu daquela fila enorme lá de 23 anos sem ganhar título, né? Tem uma foto lá, então sou corintiano com muito orgulho, né? E é isso, eu comecei minha trajetória há muito tempo, né, na parte da contabilidade. Mas é isso, eu sou uma pessoa assim que sou muito assim família, sou uma pessoa extrovertida, gosto de estar acompanhado de pessoas, né, grandes pessoas, né? E é isso aí. Você é de Santo André mesmo? Nasceu Eu em Santo sou de André? São Bernardo. De São Bernardo. Tá. Nasci em São Bernardo, moro em São Bernardo minha vida toda e sim, dificilmente sairei de lá, viu, Thiago? Só para um futuro aí, quem sabe, né, quando for me aposentar, e para um outro lugar. Porque você está tão ali aquele universo, né, da sua cidade, você gosta das coisas, eu gosto da cidade, apesar de ter as cidades vizinhas, São Paulo tem cada lugar extraordinário, né? Mas eu gosto muito de São Bernardo, eu sou assim o tradicional batateiro mesmo. E aí, você sempre quis ser contador? Como é que foi isso? Como é que você fez essa escolha de estudar, não é? De fazer a faculdade, o técnico de contabilidade? Como é que foi? Como é que surgiu cedo essa vontade ou não? Então, o meu pai ele é contador e até hoje ele é contador, ele tem um escritório pequeno, né? Eu não atuo com ele, né? Trabalhando junto com ele, já trabalhei, vou contar um pouquinho. E surgiu disso, né? Eu acho que muitas pessoas acabam, né, seguindo a profissão do pai, né? E eu comecei a me interagir com contabilidade, assim, bem escrituração de livro, naquela época não tinha nada digital, né? Ainda era livro, né? Que você tinha que escriturar tudo a caneta. E meu pai, ele era contador de uma empresa e ele tinha um escritório, já assim, atendia alguns pequenos clientes dentro de casa, né? Isso foi a vida, acho que olha, pelo que eu conheço aí, 90% dos contadores começaram dessa forma, né? Dentro de casa. Então ele pedia para eu escriturar os livros lá para ele. Então eu sentava lá quando chegava da escola, alguma coisa, e ficava ajudando ele nesse trabalho, porque ele já tinha o trabalho dele fora e eu gostava de fazer aquilo, né? Bem, por fim, decidi fazer a faculdade de Ciências Contábeis.
Não, um pouquinho antes disso daí que eu comecei a trabalhar com ele mesmo, e depois logo ingressei na faculdade, foi porque eu estava fazendo tiro de guerra, né? Eu servi o exército, né? E eu trabalhava numa empresa de eletrônica, fazer controle remoto, portão de garagem e tal, numa área nada a Nada a ver ver. do que isso, né? E aí eu tava meio já farto, né, lá do lugar lá, eu falei, eu vou sair de lá. Peguei, pedi a conta, sem meu pai saber, ele ficou bravo, né, porque meu pai é uma pessoa antiga, né, que tem que trabalhar, né, aquela coisa toda. E pedi a conta sem ele saber, na hora que ele ficou sabendo, pô, mas como você fez isso? Você pediu a conta? Eu falei, agora eu vou te ajudar aqui, né? E comecei a ajudar ele já mesmo no escritório, que ele já tinha mais alguns clientes, e aí nisso eu ingressei na Faculdade de Ciências Contábeis. Fiz todo o curso, né? Foram 4 anos, né? Bacharelado. E aí depois eu comecei, já estava trabalhando com ele, só que eu era, obviamente, uma pessoa jovem, imatura, né, com alguns comportamentos, né, que você fala assim, né, que ainda hoje que eu olho para trás, falo, poxa, né, poderia ter sido um pouquinho diferente, né, mas enfim. Chegou um momento da minha vida que eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha, eu vou sair, eu preciso, e foi realmente muito bom. Eu realmente decidi sair para explorar o mundo fora, o mundo corporativo, né? Um amigo meu me indicou para uma grande empresa, a AGF Seguros, que hoje em dia é a Allianz Sim. Seguros, né? E lá eu entrei e falei, não, vou fazer uma passagem breve, né? Que durou 12 anos. Aí eu fiquei na Allianz, trabalhei lá, na GF no caso, saí, fui para a HDI Seguros e por último passei na MetLife Seguros, que é aqui na rua, na Flórida, junto com a Berrini, né? Então foram 12 anos no que eu fiquei assim. Nada de contabilidade, aí Não, seguros. trabalhava na área fiscal e Ah, contábil. ok. Porque eu já era formado, então eu consegui naquela área, né? E fiquei lá com eles trabalhando, tudo. E nisso eu comecei a ter uma identificação muito forte com corretores de seguros, né? Porque eu atendia muito ali essa área, né? Os corretores que produzem, né? Para as seguradoras. E aí, por fim, eu passando esse tempo, eu queria alguma evolução na carreira, né? Que você está dentro de uma empresa, você quer evoluir, quer crescer, né? E aí eu decidi abrir o meu próprio negócio. Como eu tinha um know-how já com corretores de seguros, eu decidi abrir o meu escritório e inicialmente focado, né? Falei, não, vou atrás dos corretores porque eu já tenho uma expertise, né? Mas por fim não foi o que aconteceu. No final das contas você precisa fazer carteira de clientes, então o que foi aparecendo eu fui pegando, né? Então foi aí que comecei a trajetória, né, minha profissional, passando pelos estudos, a experiência com meu pai, fora, até chegar no escritório que eu estou. Então, os corretores de seguros não são o teu principal carteira de clientes, não é? Não mais, Não é. porque assim, eu comecei a focar nisso, inclusive eu tenho bastante clientes neste ramo na minha carteira, mas começou a aparecer de tudo, Claro. né? Prestadores de serviço, comércio, franquias, ONG, né? O nosso maior cliente é uma ONG, entidade de terceiro setor. Então eu comecei a abraçar tudo, Não é né? todo Tudo. contador que trabalha com o terceiro setor, não é? Há Não. algumas atividades que nem todos os contadores acabam aceitando, não é? Sim, sim. É uma entidade, uma área assim, muito específica, né? Que tem uma legislação própria, que obedece, são subsidiados por órgãos governamentais, né, que no meu caso é a prefeitura, o governo do estado de São Paulo. Então eles têm muitas leis que são específicas, né? Então precisa ter um foco muito atento, né, sobre isso. Mas no final das contas, eu acabei abraçando tudo. Veio cliente de um lado, veio de outro, então hoje eu atendo qualquer tipo de cliente. Então eu não tenho, esse é o lado bom de você não ser específico em um único ramo, porque hoje eu tenho uma facilidade de abraçar qualquer tipo de empresa, né? Seja ela de pequeno a médio porte, então não tenho dificuldade. Fábio, pitch de 30 segundos. Por que é que um cliente de qualquer ramo deve contratar a tua empresa para fazer a contabilidade contigo? 30 segundos. 30 segundos? Porque nós vamos solucionar os problemas deles. A nossa contabilidade, ela é focada na necessidade do cliente. Então, ou seja, eu vou entrevistar esse cliente, saber qual é o maior problema dele, o maior desafio dele, e eu vou ajudá-lo a resolver esse problema e colocar que a nossa missão é fazer o empresário ter sucesso. E através da contabilidade ele pode isso.
sem dúvida que é uma ferramenta Foi 30 importante. segundos? Foi 30 segundos, entregou e realmente é um ponto importante e é a segurança que tu passas para isso. E estando no Nexus, e vamos agora falar um pouquinho sobre o Nexus, tem tudo a ver com isso, não é? Uma pessoa, se não entregar aquilo que promete, aquilo que diz, é naturalmente excluído de uma comunidade, não é do Nexus, é de qualquer comunidade em que uma pessoa vive. Como é que chegaste até ao Nexus? Como é que foi? Como é que encontraste o Nexus? Então, eu falo assim, Thiago, que nada na vida é por acaso, né? Eu tinha um grande sonho de entrar num grupo de networking. Eu fui convidado algumas vezes para algumas reuniões de um outro grupo. E eu tinha um desejo enorme de ir, mas não tinha conseguido. Aconteceu uma coisa, aconteceu outra, não tinha dado certo. E aí aconteceu. Era um grupo em formação e permaneci lá por 6 meses. Estava lá me dedicando, né? Que eu sou realmente uma pessoa muito dedicada, né? Isso no Nexus e tudo mais, da minha vida toda, né? Eu gosto de compartilhar muitas coisas, né? E chegou um momento que lá não estava indo. Eu falei, pô, né, não vai, eu já estava 6 meses e nada. E aí, nesse meio tempo, a minha esposa, a Gabriela, tinha entrado no Nexus, no grupo de Santo André, na cadeira de RH, e aí a Adriana foi lá e chamou, falou, pô, o contador aqui deu um problema, e a Gabi já tinha conversado com ela, e foi onde que surgiu a oportunidade da gente conversar. E eu não pensei 2 vezes, né? Porque eu falei, poxa, eu preciso me desenvolver, né, nessa questão toda, né? E aí foi onde que apareceu essa oportunidade, eu saí desse outro grupo que eu estava e migrei para o Nexus. E foi aí que começou a minha história lá. Faz quanto tempo? Já vai... 1 ano e meio? 2? Não, já fez 2 anos 2 já. anos. 2 anos. Agora em fevereiro. Em fevereiro vai fazer 2 anos que eu estou no Nexus. E tem sido um aprendizado enorme na minha vida, assim, total, de desenvolvimento, de fala, de coordenação, de construção de relacionamentos, amizade, assim, foi uma revolução na minha vida, de fato. Que maravilha. É. E você, entretanto, depois deste tempo, tu foste o primeiro presidente do Santo André depois da Luciana? Não, teve a Milena. Teve a Milena, que não terminou totalmente o mandato dela, não é? Não foi quem? Ou essa não, foi? acho que ela chegou a terminar sim, ela terminou. Ela chegou a terminou, terminar. Porque depois, entretanto, houve outro desafio e ela acabou a coisa. Mas você está à frente de um dos maiores grupos do Nexus. Eu gostava de saber, me diz uma coisa, qual é o maior grupo do Nexus? Então, eu sabia responder. Qual que é a percepção? Em números ou em valores? Né? Escolhe o que te permite dizer o maior grupo do Nexus é o Santo André. É isso que eu estou provocando. Em valores, Santo André em 2024 foi assim histórico. Porque, bem, eu entrei no Nexus em 2022, não, em 2023, né, em fevereiro. Logo passei para a VP de crescimento, né? E em 2023 nós tínhamos alcançado, superado a marca dos 2 milhões, né, de faturamento do Nexus, negócios fechados, né? Aí a Luciana chegou e falou assim, não, ano que vem nós vamos dobrar a meta. Eu falei, Luciana do céu, eu falei, calma mulher, né? Você é muito ambiciosa, né, aquela coisa, né, porque eu sou um contador, né, às vezes é um pouco mais pé no chão, né, com as coisas, né? E não é que a gente conseguiu, 4 milhões e 400, deu quase, 4 milhões e 441 mil. Foi espetacular, foi um faturamento assim histórico, né? Então a gente conseguiu realmente quebrar barreiras, né? E ver que realmente quando as pessoas aplicam a metodologia, que a gente faz o que é para fazer dentro do Nexus, as coisas acontecem, né? Então é isso que a gente bate muito lá na tecla lá com o pessoal. Assim, foi fantástico. Agora sim, né? Em quantidade de pessoas ainda não somos os maiores, ainda, hein? Mas estamos trabalhando. Mas eu acho isso daí, Thiago, essa brincadeira, né? Claro. Essa competição saudável, né? Porque eu acho que é um barato quando a gente vai lá, brinca com Moema tal, e vice-versa, né? Então é um algo que a gente tem assim lidar com muito carinho, com muito prazer, sabe? A gente fala, mas assim, e é legal que é motivador. Né, a gente consegue motivar as pessoas lá dentro para falar, pô, nós queremos, né, ir além, né, poder superar o que nós já fizemos, né, então isso que é legal para a gente consegue engajar as pessoas. Não, maravilhoso. Me fala uma coisa, o que é que você diria como
como argumento, como diferencial para alguém que queira fazer parte de um grupo de networking? Porque é que ele deveria ir para o Santo André? Porque é que ele deveria vir para o Nexus? O que é que faz uma pessoa? O que é que para você é mais importante e deveria fazer a pessoa tomar a decisão? Não, eu realmente, para mim, para a minha vida pessoal, profissional, faz sentido fazer parte do grupo de Santo André, do grupo Nexus de Santo André. Então, eu acho assim, Thiago, que precisa ver o momento da pessoa, né? O momento de vida dela, né? O que ela está buscando. Eu me senti um cara super solitário, vivia dentro do meu mundo, né? Dentro da contabilidade, que é pesado, é uma coisa que você às vezes Suga, até né? suga, né? É muita demanda, né? E eu queria buscar relacionamentos, né? Criar bases, porque o que eu estou transformando o meu escritório é um escritório que tenha multisoluções para os empresários. Que lá dentro do meu escritório, o empresário vai lá e vai buscar uma série de soluções, né? Seja financeira, com parceria de advocacia, o que for. E foi o que eu estava buscando. Então, para as pessoas né, que vão assistir aqui, o que eu falo é, se você está querendo eliminar a sua solidão empresarial, né, se você quer construir relacionamentos fortes, com base, ótimas parcerias, quer fazer a sua empresa evoluir, crescer, porque não é só fazer negócios, né, dentro dos relacionamentos, os aprendizados que nós temos, as próprias palestras, né, que nós levamos dentro do Nexus, faz com que a gente cresça, faz com que a gente evolua, faz com que assim, a nossa desenvoltura ela muda. Eu sou outra pessoa de 2 anos atrás, né? Então, isso eu devo muito ao Nexus. Então, eu consegui construir uma série de coisas que não existiam em mim e que eu tenho certeza que os empresários que estão buscando evolução, né, através assim, de uma mentoria, tudo, eles podem conseguir isso dentro do Nexus. Então, ou seja, é expansão. Eu vejo expansão, mas não é expansão de negócio, meu negócio cresceu, é expansão da mente, expansão de caráter, expansão de amizades, de relacionamentos. Então, se o empresário está buscando tudo isso, no Nexus, com certeza ele vai encontrar. E no Santo André especificamente. E no Santo André especificamente, porque o Santo André é uma família. Você conhece, né, Tiago? Você sabe, é um grupo eu tenho um orgulho muito grande não só de fazer parte lá desse grupo, né, desde quando eu comecei como membro, passando pela liderança e hoje, né, como presidente, porque é um barato você ver como que as pessoas, todo mundo que entra, a percepção que ela tem do nosso grupo, de, nossa, que isso daqui é uma família, vocês são muito conectados, vocês são muito engajados, vocês são muito, têm respeito, né, então eu acho que isso o Santo André tem um negócio muito especial. Muito legal, então, muito gostoso. Procurar o Nexo, procura o Santo André também. Eu tenho um grande amigo, que foi o último palestrante lá no Nexo Santo André, o Jorge Mar, e eu perguntei-lhe como é que ele estava, como é que foi, não sei o que mais, e ele disse, Tiago, Santo André é espetacular. Para mim é o melhor grupo que eu já conheci. Ele me disse isso, ele amou a energia, o ambiente, e eu tenho muito orgulho nisso, nós brincamos, não é? Nós brincamos muito destas coisas de grupos e realmente Santo André é um grupo que está de parabéns, tem vindo a fazer um trabalho maravilhoso. Bom, eu vou-te pedir para terminar, o tempo está a chegar ao fim, o papo está bom, mas eu sempre no final peço para que você se dedique ao teu grupo, olha na tua câmara e foca na tua equipe, imagina que todos eles estão ali no fundo e fala para eles a mensagem que tu quiseres de amor, de guerra, de desafio, o que tu quiseres, a câmara é tua, fala com eles. Grupo, eu tenho o maior orgulho de ser o presidente de vocês, ajudá-los, contribuir com vocês, porque para mim é muito mais gratificante escutar vocês, entender o que vocês precisam e poder retribuir, tá? Que acho que essa é a minha grande função, né, dentro do grupo, e que a gente vai alcançar novos patamares. Eu tenho certeza que com os membros que nós temos hoje, nós temos condições de superar o que nós fizemos em 2024, que foi um ano incrível, mas graças ao comprometimento de todos. E eu quero dar um forte abraço a cada um, sintam-se abraçados por mim, tenho o maior orgulho de vocês e tenho convicção que 2025 será um ano espetacular e no que vocês precisarem, eu sempre deixei isso muito claro,
conte comigo e contem com a liderança. Vamos juntos nessa. Show de bola. E mais uma vez foi aqui mais uma conversa, mais um papo do NexusPod, maravilhoso. Fábio, foi uma honra enorme receber-te aqui, conhecer-te um pouquinho melhor, explorarmos um pouquinho sobre o Santo André e dar a conhecer a todo mundo um pouco do que é o mundo do Nexus, de conhecer um pouquinho da unidade e da força que o Grupo Santo André tem, e nos acompanhem, porque realmente nós temos sempre novidades e coisas novas para partilhar com vocês. Obrigado, prazer enorme e até o próximo episódio. Eu que agradeço, Thiago. Prazer enorme foi meu.